Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Então essa é a nossa sétima e última videoaula da temática Quem Somos Nós como Estrutura de Ser. Então, na videoaula anterior, nós começamos a falar sobre o assunto dos chakras, demos uma visão geral, fizemos uma analogia com a questão dos tornados, falamos um pouco ali do chakra coronário, o chakra da coroa, depois o chakra frontal, o ágina, o laríngeo, o da garganta. E agora então falta a gente falar dos outros 6 chakras, né, incluindo aqui o chakra base, o raiz, o fundamental, ou seja, há outros nomes para ele. Então vamos começar falando do chakra cardíaco ou do coração, tá? Está relacionado principalmente com as emoções e os sentimentos, então obviamente ele interage de maneira mais íntima com o corpo astral, tá? Que mais? Geralmente associado na cor verde, embora, né, sempre se apresente a cor rosa como uma cor mais dos sentimentos, emoções, mas visualmente ao vidente geralmente apresenta com a cor verde. O que não impede de vez ou outra um vidente ver uma cor rosa ali, ou seja, isso varia tanto, gente, depende da velocidade, da rotação, depende do estado emocional, mas o que se apresenta mais na literatura é a cor verde. Vamos deixar assim, tá bom? O bom funcionamento dele, quando ele está em bom funcionamento, a gente analisa, né, o sujeito, a gente percebe que há uma boa autoestima, há um bom equilíbrio das emoções e sentimentos, é um ser mais compassivo, amoroso com os outros, sem esperar nada de troca, e tem boa saúde cardíaca, sistema circulatório, artérias, veias, etc. Quando há um mau funcionamento desse chakra, né, ou de maneira hipoativa ou hiperativa, geralmente manifesta-se em nós, né, e nas pessoas que os guias atendem da seguinte maneira: baixa autoestima, né, faz com que o indivíduo se sinta não amado, frio, distante, inferior ou constantemente buscando apoio emocional nos relacionamentos, emoções e sentimentos desequilibrados, dificuldade em manter um bom relacionamento amoroso, familiar, no trabalho, amor interesseiro, aí já seria um hiperativo, né? Ou seja, ama, mas ama com interesse, né? E geralmente, em casos mais extremos, problemas cardíacos e do sistema circulatório, artérias, veias, etc. Tá? Agora vamos para o próximo, o gástrico e o plexo solar. Bom, aqui cabe uma outra consideração, bem parecida que nós fizemos aqui com o frontal e o ágina. É o seguinte, geralmente o gástrico e o plexo solar, ele é apresentado junto com o umbilical, tá? Em algumas literaturas ele apresenta junto, chamando inclusive o umbilical de plexo solar, o que é um equívoco, porque o plexo solar é um plexo de nervos mesmo, biologicamente falando, e ele se encontra exatamente essa altura aqui que mostra aqui o gástrico, né? Nessa chakra de cor amarela aqui, tá? Então fica só esse alerta. Então ele está aqui um pouquinho abaixo do coração, bem aqui na boca aqui do ponto do estômago aqui, né, chamada aqui. Bom, está relacionado principalmente com a interação fluídica do organismo com o ambiente externo. Então, e ele vai interagir com o astral e o duplo etérico. Isso é interessante, porque ele vai ter parcela dele muito associada com as emoções, mas ele também vai perceber bastante coisa do ambiente. Então, ele tem uma interação fluídica do organismo com o ambiente. Então, a cor associada a ele é amarelo, geralmente se apresenta amarelo, e quando ele está em um bom funcionamento, ele percebe como se fosse um sensor, né, de fluidos de energia desequilibrados proveniente de quaisquer tipos de pensamentos, sentimentos e emoções desequilibradas, e quando ele está em bom funcionamento, ele consegue depurar esse fluido. Então, não só ele percebe, como ele consegue depurar, tá? E pode ser interno também, a gente pode também vibrar num sentimento mais desequilibrado e ele pode conseguir depurar isso e não emitir isso para o próximo, tá? Em bom funcionamento, o sujeito geralmente apresenta uma boa saúde do estômago, da vesícula biliar, do pâncreas, do fígado, geralmente são os órgãos mais associados ali naquela região com esse chakra.
Agora, o interessante é, quando ele não está em mau funcionamento, né, ou hipoativo ou hiperativo, geralmente manifesta como enjoo, náuseas, sintomas correlatos. Então, você entra no ambiente, sente uma energia muito pesada naquele ambiente, pode ter várias fontes, né? Pode ser uma forma de pensamento mais agressiva, uma forma astral mais agressiva, pode ser larvas astrais, pode ser aproximação de uma entidade mais pesada ali, que você sente aquela energia. Então, se você não está com ele bem equilibrado, ele não consegue fazer essa depuração de fluidos. Então, você vai ter um enjoo, você vai ter uma náusea e os sintomas correlatos, tá? E se ele tiver em mau funcionamento, na maioria das vezes vai gerar uma instabilidade emocional, tá? É por isso então que ele, além de estar relacionado com o corpo astral, ele está relacionado com o duplo etérico. O duplo etérico por essa interação fluídica com o ambiente, e astral porque ele gera essa instabilidade emocional, tá? Que é irritabilidade, agressividade, medo, raiva, né? Vai depender muito do que você está sintonizando, tá? E ligação mediúnica indesejável, ou seja, como ele tem uma facilidade muito grande de interagir fluidicamente, então se passa ali uma entidade mais instável emocionalmente, a tendência dela é se ligar fortemente a esses chakras, tá? Organicamente, se for tomar o cuidado, né, em casos mais extremos, gera problema de saúde do estômago, vesícula biliar, pâncreas, fígado e etc. No slide 4, nós temos um chakra também, é por isso que aqui nessa representação ele não aparece, tá? Ele seria bem aqui nessa região, ó, onde tem o baço, tá? Chamado esplênico ou baço, porque esplênico porque o baço em inglês é spleen, tá? E também de esplênico. Bom, mas esse chakra é importante, embora ele não apareça a maioria das vezes. A gente está representando aqui juntamente com o gástrico, porque ele não está aqui na imagem, né? Mas nessa de cima já está, ó, tá bem aqui, ó, tá vendo? Tá bom. Então, logo após o gástrico, né, à esquerda do organismo, que seria aqui, né? A esquerda não de que está vendo, a esquerda do ponto de vista da própria pessoa, tá? Ele está relacionado principalmente com o regulamento da distribuição e da circulação adequada do fluido vital, né, o plana, que é captado por meio dos elementos do sol e do ar. Então ele interage bem forte no duplo etérico, tá? Por ele interagir bem forte no duplo etérico, geralmente ele aparece na cor laranja, tá? O bom funcionamento dele geralmente manifesta-se como um sistema imunológico bem forte, né? Em bom funcionamento, ou seja, uma boa resistência às viroses, às doenças provenientes do ambiente externo, tá? Por meio de vírus, bactérias, então tem um bom funcionamento, tá? Do sistema imunológico, fortalece essa resistência. E como se está trabalhando com o plano fluido vital, e você está circulando ele de maneira adequada, então você vai ter uma boa disposição para trabalhar, para estudar, para namorar, para viver, ou seja, uma boa vitalidade, tá? É claro, né? E ele funcionando de maneira inadequada, hipoativo ou hiperativo, geralmente vai manifestar como? Baixa resistência imunológica, a pessoa vira e mexe, fica gripada, vira e mexe, pega alguma infecção, tá? Um desânimo para trabalhar, né? No caso do hiperativo, para estudar, para namorar, ou seja, uma baixa vitalidade. E em casos mais graves, né, pode gerar problemas de saúde do baço, do gânglios linfáticos, etc. E outra coisa interessante aqui é o seguinte: como ele está ali regulando a distribuição e a circulação adequada do fluido vital, e o fluido vital é uma coisa que muitos espíritos gostam de sentir, né, de captar, né, principalmente os espíritos chamados vampirizadores. Então ele é um ponto de drenagem energética espiritual, tá? Não só de maneira intencional, um espírito vai lá de maneira intencional para fazer o mal, faz aquela drenagem, ou algum espírito se sente bem naquela presença, aquele fluido vital sendo movimentado, né, de uma maneira intensa pelo baço. Ele se aproxima e a pessoa se sente mal, tá? Então o baço, o chakra esplênico, o chakra gástrico é um chakra para os médios que estão em desenvolvimento muito atuante espiritualmente, principalmente para aqueles espíritos mais desequilibrados, tá? Então
Geralmente, quando se atende na Umbanda, é onde os guias trabalham mais, tá? Quando a pessoa vem, entre aspas, com encosto, né? Carregada, né? Bom, vamos lá para o slide 5. E o outro é o umbilical, né? Como nós falamos, geralmente o umbilical ele se apresenta assim, há duas maneiras do umbilical aparecer. Ou ele vem junto com o gástrico, ou ele vem junto com o genésico. A gente vai ver aqui que não está aparecendo o genésico aqui, tá? O genésico seria o chakra mais relacionado ou ele é chamado também de chakra sexual. O genésico, geralmente, ele vem junto ou com base ou com umbilical, tá? Bom, mas quando ele está separado, aqui está o genésico, ó. Tá, aqui o genésico, o base está ali embaixo. Geralmente o umbilical vem junto com o genésico ou junto com o gástrico. Mas quando ele vem separado, ele está relacionado principalmente com o regulamento da digestão adequada ao fluido vital, captado por meio dos elementos do sol e do ar. Então, o esplênico regula a captação e distribuição e ele regula a digestão. Então, ele está muito relacionado com o duplo etérico e o corpo físico, porque essa digestão vai ser distribuída para o corpo físico, né? Então, esse seria um papel mais forte a ele, tá? Bom, geralmente se apresenta na cor laranja. O seu bom funcionamento, então, manifesta-se como uma boa digestão, tanto de nossa comida quanto de nossa experiência de vida, ou seja, a pessoa lida bem com as experiências de vida, tanto as boas quanto as ruins, tá? Isso é interessante. Ele tem uma boa disposição para trabalhar, para estudar, para namorar, que tem muito a ver com a questão do plana, né? Está muito associado também com o chakra esplênico nesse sentido. Se é uma boa digestão do plano, então a pessoa fica com uma boa vitalidade. Quando ele está em mau funcionamento, geralmente se manifesta, né, hipo ou hiperativamente, como uma má digestão. A pessoa tem dificuldade em fazer digestão, tanto de nossa comida quanto de nossa experiência de vida, desânimo para trabalhar, estudar, namorar, viver, né, uma baixa vitalidade, problemas digestivos, doenças intestinais, constipação, apendicite de maneira mais grave e drenagem energética espiritual. Então, complementando, eu falei anteriormente que era o gástrico e o esplênico, mas o umbilical também, tá? Vamos pegar aqui, ó, esses três aqui, ó. O gástrico, o esplênico e o umbilical são três chakras bastante afetados por drenagem espiritual, né? Aproximação de espíritos mais desequilibrados. São os três chakras bastante trabalhados pelos guias da Umbanda. E que nós temos que ter cuidado quando a gente for para algum ambiente. A gente sabe que vai ser um ambiente mais denso, a gente pode utilizar várias técnicas de mentalização, né, para proteger esses chakras, tá? Aí depois, né, consultando algum guia, vocês podem ter dicas quanto a isso, e tem vários livros também que pode falar de como se pode fazer técnicas de mentalização, tá, para fortalecer um campo protetor ali nesses chakras, ou mesmo em casa, por meio de banhos de ervas que os guias sugerem, né, por meios de incensos, enfim, existem várias maneiras de lidar com isso, de ajudar nesse processo. O outro chakra seria o genésico ou sexual, né? Aqui eu estou mostrando ele junto com o básico, como falei para vocês, ou ele aparece junto com o básico ou junto com o umbilical, tá? Então aqui seria a posição dele, né, frontal, e aqui, ó, nessa figura aqui em 3D, mostra a posição dele em 3D. Então vamos lá. Logo acima dele nós temos aqui o umbilical, esse daqui seria então o esplênico, o básico, e esse daqui o gástrico. Então seria 1, 2, 3 e 4, os 4 aqui nessa região, tá? O genésico estaria exatamente aqui, ó, um pouquinho acima do final da coluna vertebral, né? E aqui vai estar o básico, começando aqui, esse ossinho aqui. Bom, ele está relacionado principalmente com a interação física do organismo com o ambiente externo, tá? Então ele tem uma ligação mais íntima, né, com o corpo físico. Geralmente se apresenta na cor laranja. O seu bom funcionamento manifesta-se, olha só, isso aqui é uma coisa interessante. A pessoa geralmente tem um prazer em compartilhar e expressar suas emoções e sensações por meio do corpo, do contato com o outro, com o mundo físico. Ela gosta então de fazer esportes, gosta de interagir, gosta de dançar, tá? Porque ela gosta dessas sensações provocadas pelo corpo físico, então ela tem prazer em compartilhar e expressar isso. Olha que coisa bacana.
E isso vai também gerar o quê? Um prazer de viver, uma alegria de viver, né? E você tem uma alegria de viver, você tem um prazer de criar, né? Então tá aí a criatividade. Então outro chakra muito relacionado com a criatividade. Isso, né, geralmente apresenta-se com uma boa saúde do sistema reprodutor, tanto feminino quanto o masculino. E ele, quando está em mau funcionamento, hiperativo, geralmente manifesta-se como? A pessoa tem problemas em compartilhar, principalmente em dar e receber afeto e carinho por meio do contato físico, olha só, tá? Problemas no sentir prazer. Então ela trabalha, mas trabalha sem prazer, sem aquela alegria nos estudos, no namoro, na vida. Por consequência, ela tem problemas com a criatividade, porque se você trabalha e não tem prazer naquilo que está fazendo, ou o estudo não tem prazer naquilo que está estudando, você vai ter problema de criar, tá? Então, olha, isso é a relação então, entre o prazer e a criatividade. Ou quando ele está de maneira hiperativa, é uma busca por sexo ou por qualquer outra forma de obter prazer, né? Sem nunca atingir uma satisfação naquela busca, né? É um prazer a qualquer custo, tá? Ou seja, a pessoa sempre quer estar com prazer. Então, aqui é um prazer equilibrado, aqui é uma busca de prazer desequilibrado. Em casos mais extremos, vai gerar problemas de saúde do sistema reprodutor feminino e masculino, esterilidade, fritidez, impotência, etc. Tá? E por último, nós temos o chakra básico, raiz ou fundamental, né? O chakra da base, tem esses vários nomes aí. Ele está relacionado principalmente com a captação da energia telúrica da Terra. Olha só que coisa interessante. O chakra, então, da coroa ou coronário, está relacionado com a captação de energias cósmicas. O chakra da base está relacionado com a captação de energias telúricas. E tem que haver um equilíbrio. Você não pode estar sempre captando energias cósmicas, nem sempre energia telúrica. Então é como se fosse um equilibrando o outro, tá? Que bacana. Geralmente associado à cor vermelho a ele. O seu bom funcionamento manifesta-se como a sensação de pertencimento. Ou seja, nos sentimos em casas, enraizados, né, com raízes aí, fixas, sustentados de maneira adequada no corpo físico, estáveis e seguro, tá? Isso gera um instinto de preservação, de sobrevivência, perpetuação da espécie, da evolução. Ou seja, essa função harmonizada nos impede a permitir o fluxo da vida e a confiar no caminho. Geralmente isso vai gerar uma boa saúde dos membros inferiores, dos ossos, né, dos músculos, da coluna. E quando ele está em mau funcionamento, hiperativo, geralmente manifesta-se como uma sensação de não pertencimento, né, de não se sentir bem aqui. Tá? Então isso vai prejudicar o instinto de privação e sobrevivência, vai gerar então a tentativa de suicídio ou uma tendência mais suicida, tá? Culpa também, por não há um sentimento de direito do existir, a pessoa geralmente se sente culpada. Ou há uma dependência, o indivíduo não está enraizado em si mesmo, não aprendeu a se nutrir e precisa dos outros para isso. Também pode gerar dificuldade de agir, de colocar metas e conquistá-las, porque você está deslocado, né? Então você não deixa o fluxo da vida acontecer e a confiar num caminho, então você tem essa dificuldade. Ou, no caso mais hiperativo, a pessoa se torna-se materialista. Então, é um consumo excessivo, ela se entrega demais no trabalho, ela se entrega demais na representação dos papéis sociais, tá? Então, ela, digamos assim, ela se entrega à matéria de uma maneira excessiva, tá? Em casos mais graves, em problemas orgânicos, vai aparecer, então, problemas degenerativos, ósseos, musculares, de coluna, etc. Bom, aqui no slide 8, a gente faz então um resumo, né, um lembrete do que nós falamos, né, que é a correspondência de cada chakra com o corpo que interage mais. Então, o coronário interage mais com o átimo e o budi, o frontal e o ágina mais com o mental, e o laríngeo, ele fica nele na transição, olha que coisa interessante, do mental para o astral. O cardíaco interage bastante com o astral, aí nós temos uma nova transição do astral para o etérico, que seria o gástrico. O esplênico interage bastante com o etérico e uma nova transição do etérico com o físico, que seria o umbilical, e o genésico básico interage mais com o físico, tá?
Fica então esse quadrinho para facilitar essa memorização. No slide 9, alguém pode falar assim: caramba, pelo que foi descrito, todos os meus chakras estão de mau funcionamento. E agora o que fazer? Bom, agora você vai morrer, né? Deixa exagerado que ninguém tem todos os chakras funcionando de maneira inadequada, tá? É claro que o mau funcionamento de um chakra ou outro, como eles estão sempre em sintonia um com o outro, o mau funcionamento de um chakra vai provocar mau funcionamento no outro, né? Mas não assim, em casos extremos, em todos os chakras. Mas se isso acontecer, fica tranquilo, você não vai morrer não, estava brincando. Há algumas coisas que você pode fazer, tá? Então há várias maneiras de equilibrar, harmonizar, alinhar os chakras. E isso na literatura aparece, né, essas várias palavras: equilibrar os chakras, harmonizar os chakras, alinhar os chakras, tá? Mas a gente vai até apresentar depois alguns livros que dão algumas dicas sobre isso, mas a principal dica é a seguinte: cuide, né, com a mesma dedicação, carinho, tempo e intensidade dos seus corpos, né? Quais corpos? Esses que a gente acabou de falar, do átomo do Budi, ou seja, do corpo espiritual. Então cuide de maneira adequada da sua espiritualidade. Do mental, então cuide de maneira adequada do seu mental, né? Aí nós trabalhamos com o corpo mental, a gente viu, né, o que pode ser feito, né? A questão da meditação, a questão de leituras não mundanas, leituras que promovam o seu pensamento abstrato, leituras que faz conexão com o espiritual, né? Ou seja, que ajuda você a controlar o seu astral, tá? O corpo astral, emocional, ou relacionado com sentimentos também, cuida de maneira adequada das suas emoções, dos seus sentimentos, tá? Pedindo ajuda aí para o mental e espiritual. E o corpo físico, né? Cuida da maneira adequada, né, do seu exercício físico, da sua alimentação. Então, nós sempre temos que ter um tempo, intensidade e carinho com os 4 corpos. Quando você se dedica mais a um corpo do que ao outro, você vai estar desequilibrando os chakras, tá? E é claro, como nós vimos também na questão dos corpos, que os corpos eles estão intimamente ligados, né? O que você faz no físico vai refletir no emocional, o que você faz no emocional vai refletir no físico, no mental e assim por diante. Acontece com os chakras, tá? E é claro que vai ser difícil você ficar com todos desequilibrados ao extremo, né? Mas que seria uma situação, pode até acontecer, mas aí o sujeito estaria bem mal mesmo, tá? Mas um desequilíbrio no chakra básico, por exemplo, pode provocar um desequilíbrio no chakra frontal, tá? Isso pode acontecer e vice-versa, tá? Então essas interações constantes entre os chakras existem, então nós não podemos confundir com aquele local que ele mais interage e ao extremo dizendo que não interage com os outros, tá? Interage, tá? Mas tem algumas características mais específicas. Então, quando a gente cuida de maneira adequada dos 4 corpos, né? Ou seja, da nossa espiritualidade, do nosso mental, do nosso emocional, do nosso físico, automaticamente a gente está cuidando da maneira adequada de todos os chakras, tá? Bom, e quando a gente precisar, a gente não pode esquecer que a gente tem ajuda, tá? Ou seja, afinal, ajuda é o que não falta. Então é isso que a Umbanda faz, né? A nossa casa faz isso com os guias e muitas outras casas fazem, tá? Outras religiões também podem ajudar nesse processo, só que a Umbanda ela tem uma característica porque ela atua nos 4 corpos, tá? A Umbanda não atua nem só no espiritual, nem só no mental, ou seja, ela atua nos 4 corpos. A gente vê aqui, por exemplo, a figura do médium, né? Sendo trabalhado com preto velho, né, junto com preto velho, trabalhando numa atendida aqui, né, um sujeito que foi lá, no consulente, tá? Repara que está aqui com a rudinha, tem a vela, então ele pode estar tirando algum encosto aqui, algum espírito, está trabalhando no espiritual, depois ele vai dar algumas dicas, essas dicas vai ajudá-lo a trabalhar com os valores espirituais, mentais e emocionais, mas ele também está ali com a ruda ali, tirando algumas coisas ali do pretérico, ele vai trabalhar ali no esplênico, no bulincal dele, vai ajudar no físico. Ele pode também, às vezes, você recebe algumas dicas do preto velho que vocês não entendem. Lá, filho,
Quanto tempo faz que você não senta numa grama, filho? Vai lá no parque, senta numa grama, encosta numa árvore, você não entende nada que ele está falando, né? O que ele está querendo dizer? Ele está pedindo da maneira dele para você atuar no seu básico, por exemplo, atuar no seu genésico, sentir a terra, tá? Então, olha só que bacana. Não só os pretos velhos. Tem os caboclos, né? Tem a linha da esquerda, os Exus e tantos outros aqui, né? Os Oguns, os baianos. Cada um, na sua linha, na sua vibratória, vai utilizar dos seus elementos. Mas todos vão, isso é importante, todos vão atuar sempre no espiritual, mental, emocional e físico. Tá? Da sua maneira, com seus elementos, e vão nos auxiliar e vão nos dar dica para que nós consigamos fazer isso em casa, por conta própria, tá? Então, dicas de banhos, dicas de incenso, dicas de proteção, de firmeza, enfim. Então, isso é uma das belezas da Umbanda, tá? Isso que a Umbanda nos proporciona, ou seja, essa visão de conjunto, tá? E quando a gente vê a questão dos orixás, a gente vai ver também que fecha melhor esse quadro e fica mais claro. Ou seja, a Umbanda tem fundamento, né? E é preciso estudar, e esses fundamentos nos dão segurança naquilo que os guias praticam, naquilo que a gente tem que fazer para ter uma qualidade melhor de vida, tá bom? Se você gostou e você quer, então, outros livros, é o seguinte, N livros sobre chakras na internet. Se você digitar livros sobre chakras, você vai encontrar vários. Então nós preferimos colocar aqui aqueles que nós consultamos para sintetizar essas 2 videoaulas sobre o assunto, tá? Então aqueles que foram citados, do pó, do pretérico e medicina vibracional, toca no assunto os chakras, esse medicina vibracional muito bacana, tá? Tem aquele mais conhecido, tradicional, que é o chakras, o Leadbeater, só que, por exemplo, tem coisa aqui que não tem nos outros, né? O Leadbeater, por exemplo, não fala do chakra sexual, né? E a gente encontra isso nos outros, tá? Tem esse livro aqui muito interessante, né, de uma médica com uma clarividente, que ela trata organicamente de um paciente, a clarividente vai falando do que ela está percebendo dos chakras, e é muito legal, né? E tem algumas falas aqui sobre os chakras. Esse aqui é muito bacana, ela fala do chakra básico e o sexual de uma maneira gostosa, e nós utilizamos bastante da reflexão que ela trouxe aqui para a gente sintetizar o chakra básico e sexual de maneira que a gente não encontra em uma outra literatura, tá? É uma pena que a autora aqui, eu pesquisei, ela não falou dos outros chakras. Eu gostaria muito de saber como que ela expressaria com relação aos outros chakras, da mesma maneira que ela expressou do básico e sexual. Muito legal. Um outro livro muito interessante, esse Cura Prânica Avançada, é um dos poucos livros que nós vimos que vão além dos 7 chakras, tá? Ele, aqui, por exemplo, ele apresenta 11 chakras e nós utilizamos os 10 que nós mais atuamos. E aqui ele já começa, então, a falar de algumas outras dicas para vocês alinharem, harmonizarem, né, esses chakras. Então, nesse livro aqui, e nesses daqui de baixo aqui, essas dicas aparecem. Do mesmo autores aqui, esse Psicoterapia Prânica é muito legal também, porque daí ele faz aquelas análises psicológicas relacionadas com chakras, ou seja, o que aquele desequilíbrio do chakra provoca de maneira psicológica no organismo. Então é muito legal. E nisso também, nesse livro aqui do chakras básico sexual, ela faz isso também, por exemplo, mas é que ele faz com os outros. E esses 3 aqui vocês vão ter dicas melhores sobre como fazer então esse alinhamento, né? Ajudar então nesse alinhamento desses chakras, a harmonização desses chakras. Então esse aqui, por exemplo, cura vibracional através dos chakras, luz, cor, som, cristais, aromaterapia, tá? Há várias maneiras, né? Tem gente que utiliza yoga, meditação, enfim. Mas você cura os chakras por meio vibracional, de fato, né? Isso que os guias também utilizam bastante. Bom, encerramos então essa temática, quem somos nós como estrutura de ser. Repara então que foi uma temática que precisou aí de 7 videoaulas para ser encerradas, e mesmo assim sintetizadas, tá? Só para dar o beabá para vocês, para dar um norte para vocês fazerem sua própria caminhada. Mas é muito importante para quem quiser trabalhar na Umbanda,
Porque veja bem, né, não tem como, né, deixar o guia atuar sem saber isso, porque o guia aproveita muito dos nossos conteúdos para atuar, senão eles vão começar a fazer coisas que a gente vai duvidar e não vai entender e não vai dar a evasão necessária para que tem que ser dada. A gente não vai ter passividade para eles passar as suas intuições e fazer o que eles querem fazer. Então o conhecimento é muito importante, além do autoconhecimento, além de nós utilizarmos isso para nós, tá? Bom, falta mais coisa ainda que a gente vai ver as próximas temáticas, e a próxima temática nossa seria então os orixás da Umbanda, ok? Até lá!